Preserve esperança e fé no coração e mente. Lição 3 do capítulo 10 do livro Mensagem de Maria para a Família. Este vídeo é o de encaminhamento de mais outros dois, que inclui o resumo da lição, os comentários, a frase da semana e a meditação. Nesse vídeo nós fazemos alguns comentários de um livro chamado Pensamento Oriental para a Mente Ocidental, de Anthony Strano, da editora Brahma Kumaris. Então, vamos falar primeiro do princípio da vida espiritual. Observar e não absorver. Agir com consciência e não com julgamento. Focar e fluir. Entrar e sair. Complementar. O individual e o coletivo. Ter fé. Relacionar-se com a fonte incondicional. Alguns tipos de medos mais comuns que impedem que nós alcancemos o nosso crescimento espiritual. Primeiro é o medo do desconhecido, a solidão, o futuro, as doenças, outras pessoas, falhar e autoridade. Geralmente, a razão para esses medos são as experiências passadas. Nós nos referimos a cada um deles em função de experiências que tivemos ou nessa vida ou em outras vidas passadas. A falta de confiança em nós mesmos. Nos sentimos não capacitados para desempenhar uma atividade ou sobrepor um erro. A necessidade de aprovação. Isso decorre em função de a gente, em vez de estar fazendo as coisas para Deus, está fazendo para o público e não para você mesmo. O ato de ver coisas negativamente. Essa é uma forma de não fazer as coisas, colocando negatividade, colocando empecilho para não desenvolver absolutamente nada com relação ao seu progresso e a sua aproximação com Deus. Como superar o medo? Aprendendo a se observar. E nessa observação, a primeira pergunta que se faz é como eu me vejo. Eu me sinto valioso? Com direito a ser? Eu consigo encarar? Eu gosto de mim mesmo, me aceito e me respeito? Essa é uma forma de conhecer quem sou eu, para saber exatamente o que eu preciso fazer comigo. E como é que eu vejo os outros? Qual é a minha visão para fora? Eu sinto que as pessoas são amigas, são inimigas, são os meus professores, são aquelas pessoas que me apoiam, são extensões de mim, elas são valiosas no meu aprendizado? Essas são as perguntas que a gente olha para os outros e precisa pensar a respeito delas. E como eu vejo a vida, a minha vida e a vida como um todo? Primordialmente como prazer ou dor. Então eu faço tudo na vida. É simplesmente prazer ou é simplesmente dor? É presente que eu recebi de Deus ou uma praga ou um sacrifício? É um jogo que precisa ser jogado, precisa ser aprendido, ou é uma batalha todo dia? É um aprendizado que eu exerço todo dia para o meu crescimento, ou simplesmente é uma perda de tempo, onde eu simplesmente estou reunindo os meus prejuízos? Quais são as qualidades originais da alma? A primeira delas, amor. Eu me importo e compartilho. Segunda, paz. Eu me harmonizo e reconcilio. Terceiro, pureza. Eu respeito e honro. Quarto, conhecimento. Eu sou e existo. Felicidade. Eu me expresso e desfruto. Essas qualidades originais da alma são intrínsecas a Deus e, por conseguinte, por sermos herdeiros dele, por sermos filhos dele, nós as temos em natural. Confiança. Nós temos que aprender a confiar em si, nos outros e na vida, porque quando nós confiamos, novas possibilidades se abrem. Fé.
Salte sobre as barreiras, não transforme a sua vida em desculpas para não realizar. Então tenha consciência que com fé você pode sobrepor tudo que tenha na sua vida. As frustrações são parte do processo de crescimento e conhecimento. É com isso que você aprende. É com isso que você se torna mais sábio. E não deve simplesmente condenar tudo o que está acontecendo ou temer o que está acontecendo. Vamos em frente. Permanecer leve. Todas as coisas têm seu significado. Se não sabemos um dia, entenderemos esse significado. Então, quanto mais o tempo passa, quanto mais conhecimento eu incorporo, as coisas vão ficando cada vez mais leves, porque muitas coisas vão perdendo completamente o sentido. Saber são as regras e para que eu possa jogar bem esse jogo. E um bom jogador desempenha o seu papel e não tenta desempenhar o papel alheio, porque eu não fui preparado para fazer exatamente o que o outro faz. Eu fui preparado para jogar o meu jogo. Eu vim com os recursos que eu pedi a Deus para jogar esse jogo que eu escolhi. Autorrespeito. Vamos conhecer nossa realidade espiritual enquanto seres humanos com recursos internos qualitativos que sempre precisam ser abertos e utilizados. Então, sabendo que há esse autorrespeito, passa exatamente para a quantidade de recursos que eu tenho para que possa, obviamente, superar os meus problemas. Então, eu preciso estar aberto para poder acessar o tempo todo esses recursos que são meus. Positiva. Quando compreendemos a importância de estar silencioso e tranquilos de tempos em tempos, então a nossa positividade em relação ao eu e à vida é reexaminada, renovada. Quando é que isso acontece? Sempre a gente manda fazer, todo mundo, ao final do dia, uma avaliação. No silêncio, digamos, da sua casa, antes de você dormir, você simplesmente entra em silêncio para poder fazer uma avaliação de como foi o dia, quantas coisas foram construtivas, quantas coisas foram destrutivas, o que eu não aprendi e que tenho que aprender, e o que eu fui bem sucedido e o que eu fui mal sucedido. E, finalmente, como solução de tudo, nós indicamos a meditação. Então, como é que a gente vai desenvolver essa meditação? A primeira coisa, eu preciso criar um espaço para o silêncio. É exatamente no silêncio que eu posso escutar Deus. É através do silêncio que eu posso, digamos, me abrir e a minha intuição para que eu possa ficar cada vez mais claro a comunicação com Deus. O segundo é saber que para fazer meditação eu tenho que ter uma prática diária. Não adianta eu fazer meditação um dia sim ou 2 dias não, que não vai dar certo. Eu preciso ter disciplina. Através da disciplina eu vou criando um hábito e através desse hábito eu tenho, digamos, uma prática diária e assim, aí sim, eu tenho condições de me aproximar a Deus e convencer a Deus que eu estou realmente querendo me aproximar dele. Terceiro, utilize o controle de tráfego. O que é isso? Exatamente, digamos, quando nós nos colocamos a meditar e quando nós queremos fazer silêncio, há um problema muito sério na nossa mente. A nossa mente tagarela faz com que diversos pensamentos, diversas falas, diversos sons possam vir e diversas lembranças, diversos fatos venham à nossa mente para perturbar aquilo que nós queremos fazer, que é meditar. Então, no controle de tráfego, eu preciso simplesmente deixar fluir. Eu não posso reter isso, porque reter significa dizer, por exemplo, que o tráfego vai ficar muito transtornado, vai ficar um tráfego, digamos, pesado e não vamos sair do lugar. Então, a forma de fazer isso é simplesmente se colocar como observador. E, através da observação, eu não intervenho em nada, eu simplesmente deixo fluir. Frequente um centro de meditação. Essa é uma recomendação que a gente faz, porque no centro de meditação eu posso olhar para o outro que tem mais experiência do que eu na meditação e eu posso aprender com as outras pessoas. Meditar com as outras pessoas é muito importante, a meditação em grupo. Uma meditação em grupo tem muito mais força do que uma meditação individual. Desenvolva um estilo
de vida espiritual. Você mesmo pode, na medida que você, digamos, professa uma religião, né, e qualquer religião vai te levar a Deus, não existe nenhuma preferência de qualquer tipo de credo. Nós acreditamos firmemente que todas as religiões levam a Deus. É claro que tem as coisas que são de Deus e tem as coisas que os homens colocaram. Mas vamos seguir pelo menos as coisas que são de Deus, e nós não temos dúvida nenhuma. As coisas que estão com Deus, nós olhamos e apenas contemplamos. Também não é para reclamar, é simplesmente para tirar aquilo que presta, aquilo que é útil, aquilo que vai ajudar você. Então, você vai criando seu próprio estilo espiritual e vai obedecendo esse estilo espiritual, sabendo o seguinte, que eu preciso me adaptar cada vez mais para que eu possa chegar a Deus. E nessa adaptação significa dizer o seguinte, a vida espiritual que eu estou escolhendo aqui também precisa de reparos. Tudo precisa de reparos, porque tudo aqui na Terra foi feito pelo homem. E, finalmente, é para começar. Se você não começar, você nunca vai arriscar, você nunca vai fazer nada. E nesse começo, na medida que você começa, você tem que ter persistência. Somente a persistência que vai fazer com que você prossiga. Então, persistência, disciplina, fé, são, digamos, elementos essenciais para que você possa meditar. Então, era isso que eu queria dizer por essa semana. Eu agradeço a presença de vocês. Continue estudando, né? A Maria dá, digamos, o testemunho que vocês estão indo bem, né? Então, por favor, continue, não desistam. Eu sei que é muito difícil, eu sei que muitas vezes é difícil acompanhar, mas, por favor, continue. Vocês estão melhorando, vocês estão ganhando, digamos, estão realizando muitas coisas dos desejos de vocês, mas tem muito mais para frente para ser dado. Ainda é pouco. A nossa conexão ainda com Deus é muito baixa, mas ela vai melhorando na medida do tempo. E quanto mais vocês melhoram, mais benesses vocês têm, tá bom? Então era isso que eu queria dizer por hoje. Fiquem com Deus e até a próxima semana.